Bem, hoje eu gostaria de continuar, né? Eu dei uma pincelada ontem, acho que vocês perceberam, sobre esse assunto aqui, né? Que Deus, Ele não se move pelas nossas lágrimas, Ele se move pela fé. A gente tem visto aí tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e as pessoas aparecem às vezes na televisão chorando, e é para chorar mesmo. Como é que você vai ver, né? Falaram para mim de uma criança boiando, eu fui lá ver isso aí na internet, é muito triste. Aquilo ali é triste demais. Ver as pessoas chorando porque a casa foi levada, porque alguém da família morreu. Então, toda uma tragédia dessa aí, realmente ela causa lágrimas e é para causar lágrimas. Não tem como não chorar, não se compadecer. Mesmo que seja um animal, alguma coisa que está sofrendo ali, as pessoas se comovem. É. Ah, e esse choro, e esse pranto que vem do coração das crianças, do coração dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dessas pessoas que estão sofrendo. Né? Veja, irmãos, isso faz parte da natureza humana. O sofrimento nos causa o choro, a dor nos causa o choro. Isso é uma realidade. Mas, às vezes, a gente pode colocar de outro jeito. Como? Vamos dizer que ao invés de ter essa tempestade, ao invés de estar acontecendo ali, sabe, um problema climático bem grande ali no sul, daquelas águas ter aumentado, né? Vamos dizer que fosse o contrário, que tivesse uma seca muito grande. Talvez as pessoas iam ficar tristes, as pessoas não iam morrer, as pessoas talvez iam praguejar ou coisa e tal. Mas vamos colocar numa outra situação. Vamos colocar numa situação que ali se tornasse uma espécie de jardim do Éden. Que fosse um lugar que não teria falta de água, não teria um sol muito quente, não teria nada disso, árvores lindas, maravilhosas. Que as pessoas estivessem todas bem financeiramente, sabe? Será que essas pessoas estariam chorando, clamando a Deus? Eu fiquei espantado com uma notícia que eu recebi, eu estava comentando na mesa hoje. 87 cidades do Rio Grande do Sul, que é um estado, não é tão pequeno, ele emparelha lá com o meu Paraná, se for menor é pouca coisa. É um estado grande, muitas cidades, forte. Então, 87 cidades do Rio Grande do Sul não têm sequer uma igreja evangélica. Não tem uma igreja evangélica. Não tem uma Assembleia de Deus. Como é que pode isso? Você vê a frieza do coração das pessoas, a frieza até das outras igrejas batistas que tem lá no Rio Grande do Sul. Meus irmãos, antes que viesse batistas aqui para o estado de São Paulo, já havia no Sul, com uma invasão de colônia alemã, de colônias de outros países da Europa, que tinha batistas. Você sabe que a primeira igreja batista mesmo no Sul, não é nem da convenção, né? Uma batista pioneira que tem lá, muito tradicional, tudo. Mas o trabalho deles praticamente é muito pequeno para um trabalho que tem mais de 100 anos. Então, será que o lugar vai esfriando, né, o coração das pessoas que não se move para fazer uma missão, não fazer nada? Veja, você pode ter certeza que depois dessa tragédia vai começar a abrir muitas igrejas evangélicas em muitos lugares que não tem lá. Você pode ter certeza disso. Olha o nosso assunto hoje, rapidamente até. Deus não se move pelas lágrimas, mas Ele se move pela fé. Lá está aquelas mulheres chorando porque Jesus está passando com uma cruz.
Mas quando estava tudo bem, ninguém estava chorando, agora eles veem Jesus todo cheio de sangue, com uma coroa de espinho na cabeça, apanhando o tempo todo, mal aguentando aquela cruz a ponto de derrubá-la. Então Jesus está passando e as mulheres clamam, choram, lamentam, né? E Jesus diz: não chore por mim, né? Chorai pelos vossos filhos, não chora por mim, chore pelos vossos filhos. Deus, ele se comove, Deus, ele se move pelas lágrimas. Será que isso é de fato? Eu chorei, pronto, Deus vai lá, não quero que você fique chorando, não quero que você fique triste, eu não quero que você sofra. Parece que tem um pensamento desse no meio evangélico, que só porque eu chorei, pronto, Deus vai ter que se mover lá dos céus, afinal de contas a minha lágrima caiu, ele diz que ele vai enxugar toda a lágrima. Calma, mas em que contexto isso foi escrito? Olha, o choro, ele é, antes de tudo, uma forma de comunicação. É a forma mais precoce de comunicação da vida humana, é o choro. Porque quando uma criança nasce, o que acontece? Ela chora, né? Ela chora, está lá, né? Está lá chorando, tem aquela piadinha, né? Que o filho de político, essas coisas, nasceu e o médico deu um tapa para a criança chorar, né? A criança, pá, né? E bateu 2, 3 vezes, bateu lá e começou a bater na criança, e o pai e a mãe achou ruim, né? Ei, para de bater, já chorou, mas ele não soltou minha carteira, né? Aqui, segurando aqui a minha carteira. Olha, irmãos, ela não sabe o que é sofrimento, ela não sabe muito o que é dor, ela não sabe de nada disso, mas ela está chorando. Por que ela está chorando? É uma forma de se comunicar. É uma forma da criança dizer que ela está ali. Ela está ali, de repente sente que tem fome, ela vai chorar, né? Então acontece a falta, a ausência da mãe, ela vai chorar, né? Então você vê aí, ela está se comunicando, é uma forma que ela tem de se comunicar, de dizer, está acontecendo alguma coisa aqui que não está do meu gosto, né? Ela está dizendo. Então, antes de qualquer coisa, o choro, meus irmãos, é uma forma de se comunicar. Comunica sentimentos, comunica emoções. Eu estou contente, às vezes eu choro porque né? Eu estou triste, aí que eu choro mesmo, né? Se uma pessoa se aproxima carinhosamente de alguém, como Jacó se aproximou de Raquel, chorou. Mas se a Raquel vai embora, se a Raquel morre e vai sumir, não vai ver mais, então ele chora do mesmo jeito, né? Se tem vitória, a gente chora, se tem derrota, a gente chora. A gente chora de fidelidade, né? Aquela firmeza na fé, às vezes nos leva a chorar, mas quando nós somos infiéis e caímos, também nós choramos. Porque é uma expressão, nós estamos nos comunicando, querendo falar alguma coisa, né? E como eu disse, é muito comum ouvir dizer que Deus, Ele vê as nossas lágrimas. E essa é uma grande verdade. Você acha que Deus não vai ver lágrimas de quem que quer seja, né? Então, nada está oculto aos olhos de Deus, inclusive as nossas lágrimas. Tem alguns versículos na Bíblia, né? Como esse aqui de Salmos, que diz, olha, de tanto chorar, eu inundo de noite a minha cama. O Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, né? Está tirado de alguns versículos, mas essa parte, quando fala, Deus está ouvindo o meu choro, Deus, Ele está lá, né, ouvindo a minha súplica, mostra, meus irmãos, que se você estiver chorando, Deus, Ele está vendo. Mas eu vou repetir, Deus, Ele sempre está vendo quando nós choramos. Agora a pergunta é, Ele se move por causa disso? Só porque eu chorei ou alguém chorou, seja um crente ou um descrente, então Deus vai ter que se mover por causa do coitadismo daquela pessoa, mesmo que seja de um crente, né? Deus não apenas vê, a palavra de Deus vai mais além, né? Diz que Deus, Ele guarda lágrimas, né? Como o salmista disse, registra tu mesmo o meu lamento, né? Recolhe as minhas lágrimas no teu cofre,
Acaso não anotas no teu livro? Então, é que o senhor está escrevendo. O senhor está escrevendo. Uma coisa é escrever, meus irmãos. Está escrevendo. Olha, o Gilberto, ele chorou aquele dia, né? O Gilberto estava muito feliz, ele estava chorando lá de alegria, porque muitas pessoas vieram para a igreja. Ah, o Gilberto chorou de tristeza, por quê? Porque o Gilberto viu que aí não tinha ninguém na igreja. Bom, pode ser uma coisa, pode ser outra. Mas Deus, ele vê que nós estamos chorando. Ele sabe até o motivo do nosso choro. Isso é uma coisa, meus irmãos, que está no coração do nosso Deus. Então, ele não é cego, pelo contrário, ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, é onipresente e é onipotente. Agora, o simples choro não move o coração de Deus. Não. Aí a pessoa diz assim, eu vou chorar para ver se Deus vai fazer alguma coisa. Às vezes ela nem fala isso, mas ela faz isso. Agora, uma coisa é Deus ver, né? E outra coisa é Deus agir, interceder por causa do choro, né? Eu cito esse exemplo de Agar, por quê? Porque Agar, meus irmãos, ela chora profundamente. Ela é expulsa de casa, lembre disso. O filho dela causa o original daquele texto é muito triste. É quase que uma violência física de um irmão contra outro, uma violência. Mas aí é expulso, para Sara falou, olha, ele não vai herdar junto com o filho da promessa, né? Então ele é expulso, ele, o filho e a mãe são expulsos de casa. O coração triste do Abraão, colocando aquele odre nas costas dela, dando um pedaço de pão, despedindo ela, né? E Deus dizendo para ele, eu vou cuidar dele, pode ficar em paz que eu vou cuidar desse menino, né? Então, Deus conversou com ele, então ele teve paz para mandar embora, mas no meio do caminho, meus irmãos, ela não tem mais comida, ela não tem mais água, ela pega o menino, leva o menino para debaixo de uma árvore lá, joga longe, e ela também sai distante e começa a chorar, começa a chorar, começa a chorar. Deus se comoveu, pastor. Deus se comoveu com o choro daquela mãe, porque quando uma mãe chora, pastor, Deus, ele vai agir, Deus, ele vai... Não é isso que o texto diz, não é. Se você for comigo no texto de Gênesis, vamos lá, volte comigo aí, vá lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, vamos lá, Gênesis, capítulo 21, e versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, pois dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. É o que a palavra está dizendo, que ela estava chorando. Agora, se você ler o versículo 17, diz que ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu o seu choro do lugar que você está. Não, Deus não está dizendo isso. O que Deus disse? Que Deus ouviu a voz do menino. Então, não é porque aquela mãe estava chorando. Deus já havia feito uma promessa em cima daquele menino, e uma promessa para a mãe dele há muitos anos atrás. Mas o menino clamou a Deus, e um clamor a Deus, Deus ouve, né? Então aqui está esse choro, mas Deus está dizendo, Deus ouviu a voz do menino, então ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele eu vou fazer uma grande nação.
Então, meus irmãos, o mover de Deus ali tinha a ver com a promessa que ele tinha feito, tanto para Agar, quanto para Abraão a respeito de Ismael. Mas não é porque ela chorou, né? Outras lágrimas choradas também, né? A lágrima de Esaú. Vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 17. Então, você conhece essa história muito bem, né? O pai pediu para o irmão, para o filho, né, para o Esaú, vai preparar um cordeiro para mim, faz do jeito que eu gosto, para mim comer e te abençoar. Enquanto ele foi, a mãe dele e o irmão dele enganaram ele, entraram na frente, receberam a bênção, né? E quando eles receberam a bênção no lugar, né, no caso aqui, o Jacó, recebeu a bênção no lugar do irmão, e o irmão chegou e disse: aqui está, pai, a comida, está aqui a carne que o senhor quer, que deseja. Aí o pai estremeceu e disse: o teu irmão veio aqui e já recebeu a bênção. A palavra de Deus diz que ele deu um grito muito, mas muito alto. Aquilo foi um ódio, foi uma raiva profunda. Ele disse: meu pai, o senhor me dá uma bênção, meu pai, gritando para o pai dele, não, e chorando, e clamando, e estava lá todo, né? E o pai deu uma bênção meio michuruca para ele. Olha, ele chorou, mas quando ele sai dali de perto do pai dele, ele tem uma decisão na sua vida: eu, assim que o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Então, que choro é esse? Não é verdade? Ele não estava chorando ali porque amava as bênçãos de Deus, mas porque ele tinha perdido os benefícios espirituais ou materiais, né? Hebreus 12, 17. Porque bem sabeis, vamos ver o versículo 16: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição ele vendeu o seu direito de primogenitura. Então, quando ele estava com fome, quando lhe convinha e estava longe, o pai dele não tinha falado nada ainda de abençoar, de ser o dia da bênção, ele olhou para aquela panela, para aquela lentilha vermelha e disse: que me adianta eu ter a bênção, eu ter a primogenitura, e aí eu estou morrendo, né, de fome, então eu vendo a minha primogenitura para você em troco de um prato de comida. Ele pensou em quem? Ele pensou em Deus? Não, ele pensou em Deus, porque ele não valorizava, meus irmãos, as bênçãos de Deus, como o próprio irmão valorizava. Mas aí, quando ele viu perdida essa bênção que ele tinha, no sentido de estar lá, o pai abençoar o filho mais velho, receber aquelas regalias, aqueles direitos, que os clãs antigos davam para os primogênitos, quando ele viu aquilo perdido, ele ficou muito chateado, ficou muito angustiado, né? Então ele não está chorando porque está perdendo uma bênção espiritual. Ele está chorando por quê? Porque ele está perdendo regalias humanas, materiais, privilégios. É por isso que os ímpios choram, por percas assim. E aqui no versículo 17, o apóstolo explica: sabeis vocês, né, ou bem sabeis, querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou, né? Então, vou chorar aqui para ver se muda isso, vou chorar. Não mudou nem para o pai, porque o pai não podia fazer mais nada, mas também não mudou principalmente para Deus. Aí é que está, né? Ele está chorando aqui, meu Deus, mas aqui, meus irmãos, ele não estava chorando a perca de coisas espirituais, mas para ele o que valia é só as coisas materiais. Então aquelas lágrimas para Deus, aquilo não tinha serventia de nada, né? É choro do remorso. Choro do remorso é como Jesus definiu: muitos chorarão, rangerão os dentes quando vê os patriarcas no reino de Deus e eles lançados fora. Agora aqui, meus irmãos, é porque a porta se fechou, eles queriam entrar lá e não conseguia mais, e aí estão chorando: a gente quer entrar no céu. Por que vocês querem entrar no céu? Porque nós não queremos ficar no inferno. Bom, mas e se não tivesse o inferno? Eles iam querer o céu?
Estão chorando. Senhor, abre, Senhor. Bom, se Deus se move pelas lágrimas, o dia, oh, coitadinho, né? Às vezes, nós fazemos isso. Às vezes um filho começa a chorar, né? E aí está do lado de fora, não vou abrir porque você chegou tarde em casa. Não, pai, abre, por favor, está frio aqui fora. Não, eu não vou lá, eu já te disse, né? Aí mais um chorinho, eu estou com frio. Aí o pai vai lá, abre, ou a mãe vai lá, abre e entra, né? Nós fazemos isso. Mas Deus, meus irmãos, não se move pelas lágrimas. Ele se move pela fé. É mais fácil chorar por remorso do que por arrependimento. E o remorso tem levado muitas pessoas a chorar. É o caso do Esaú, que a gente viu, né? E se uma pessoa erra, né? E começa a chorar, está chorando de arrependimento. Pode ser, a palavra de Deus ensina que pode ser. Mas na maioria das vezes, às vezes é apenas um remorso, como aconteceu com Judas. Um remorso. Um remorso por quê? Algum privilégio está sendo perdido. E aí então, por conta do privilégio que se perdeu, a pessoa começa a chorar. Basta que aquele privilégio seja dado em sua mão novamente e as lágrimas cessam. Ele vai lembrar dos fatos e não vai chorar mais. Vai dizer, agora eu já tenho o que eu quero, eu já tenho o meu bem, eu já tenho o dinheiro, eu já tenho a minha posição, eu já tenho o meu nome. Não, né? Isso é remorso. Isso é remorso. Agora, irmãos, o clássico remorso de Judas, né? Ele lá, a Bíblia fala, né, naquele momento, mas a palavra no original é remorso, não é arrependimento, porque ele ficou decepcionado, né? Foi lá falar com os fariseus, ele se sentiu usado. Talvez esse é um remorso que a pessoa sente, puxa vida, eu fui usado. Mas é por isso que você está chorando, Judas? Porque você se sentiu uma pessoa usada, enganada? Mas não é porque você pecou, não é porque você traiu. Esse não foi o motivo. Não é porque você caiu em transgressão. Algum privilégio foi tomado de você. A ponto que ele desacreditava tanto de Deus que foi ao suicídio. Né? Foi ao suicídio. Não era mais aceito nem de um lado, nem do outro. Foi ao suicídio. O profeta Malaquias, ele fala sobre isso. Eu queria que vocês abrissem comigo lá. Vamos em Malaquias, né? Aqueles sacerdotes chorando no altar, clamando, que parece que Deus não está ouvindo mais a oração desse pessoal aí. Não, Deus não estava mesmo não, né? Deus estava triste com eles. Aqui no livro de Malaquias, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: ainda fazei outra vez isto, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro, com gemido. Olha, então eles iam lá, meus irmãos, e choravam, mas chorava de pranto mesmo assim, que quando as outras pessoas viam, até chorava junto, de tanto gemido, de tanto choro, e de sorte que ele não olha mais para a nossa oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Senhor, eu estou aqui para trazer oferta, o Senhor não aceita. Deus não estava querendo aceitar mais. Por que Deus não estava aceitando? Versículo 14, e dizeis, por que, Senhor, o Senhor não aceita a oferta, né? Nada na nossa mão. Aí Deus responde, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo a tua companheira e a mulher da tua aliança. Eles abandonavam a mulher, abandonavam a família, e depois eles pegavam, iam lá no altar, e a mulher estava chorando, sem o marido, sem o homem que podia cuidar dela, e o beleza lá, então, chorando no altar de Deus. Deus está dizendo, isso eu não posso aceitar. Não dá para aceitar isso. Mas não está chorando, pastor? Isso é o remorso de Deus não estar aceitando mais as suas ofertas ali, né? Mas existe o choro por arrependimento, irmãos. Olha o Davi. Davi começa a chorar e Deus diz para ele, pela boca, né, do profeta, chega e diz, olha, o Senhor já passou o seu pecado, já perdoou você. Veja só a diferença, né?
Não foi pelas lágrimas de Davi, porque antes das lágrimas de Davi, o que Deus fez? Deus já havia perdoado. Deus já havia feito a obra, Deus já havia se movido. Então, por que aquelas lágrimas? Porque Deus... sim, as lágrimas é para que Deus estava trabalhando no coração dele. Deus trabalha, é diferente. Mas muitas pessoas poderiam ter chorado pelo mesmo motivo, mas apenas por remorso. Diferente de Davi, que ele chorou, meus irmãos, por arrependimento. Então, o simples choro não move, meus irmãos, o coração de Deus. Agora, já pensou se Deus se movesse pelas lágrimas e pelas tristezas, né? Vamos ver, tem que chorar primeiro para Deus agir, senão Deus não vai agir. Deus espera que uma pessoa chore para ele agir. Não, não é assim que funciona. Vou esperar o Pedro chorar de arrependimento, quando ele olhou Jesus preso lá, e ele tinha negado Jesus quantas vezes? 3 vezes, e chorou amargamente, um choro arrependido. Mas foi ali que Deus se moveu por ele? Não. Antes disso, Jesus já tinha dito: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, mas eu já orei por ti, né? Então veja só, Deus já havia se movido antes. Deus não esperou que ele chorasse para poder fazer alguma coisa. Fosse assim, meus irmãos, Deus, não, como eu disse, não teria dito para Davi: olha, Deus já passou o seu pecado, né? Deus teria tirado o castigo dos filhos de Israel, quando disse: vocês não vão mais entrar na terra prometida. Esses meninos que vocês estão chamando de presa, eles vão entrar, mas vocês não vão entrar. Aí toda a congregação começou a chorar, todo Israel começou a chorar. Aí Deus, nesse momento, 600 mil homens chorando ao mesmo tempo, é de dar dó, clamando lá, chorando, mulher deles chorando também, os outros chorando, vovô, vovó, papai, mamãe, todo mundo chorando. E por que Deus não, puxa vida, né? Estão chorando, eu vou me mover, essas lágrimas me movem? Não. Mais uma vez, eles estavam chorando porque perderam, né? Era a perca da terra que mana leite e mel. E essa sentença divina, né? A dureza da mão de Deus, por isso. Mas se não fosse isso, meus irmãos, estavam lá se rebelando novamente. Quando Jesus estava indo lá pela Via Cruz, nós lemos dessas mulheres chorando também, lá chorando. E Jesus disse: eu não quero esse choro, não vou me envolver por esse choro. Olha, nós temos um exemplo aqui, meus irmãos, de Hebreus capítulo 5 e versículo 7. Gostaria de ler com vocês esse texto também. Hebreus capítulo 5 e versículo 7. Diz assim: o qual nos dias da sua carne, está falando de Jesus. Aqui fala-se de Cristo. O qual, no caso, Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, ele foi ouvido quanto ao que temia. Ele foi ouvido, mas não foi livrado da morte. Ele disse: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. Clamor, súplica. Meus irmãos, aquele momento no Getsêmani não foi só de derramar sangue, foi um momento de muito choro, de muita tristeza. Ele olha para os apóstolos e diz: fica comigo só um pouquinho, ora aqui comigo só um pouquinho, a minha alma está angustiada até a morte. Então, se você chora quando a sua alma está angustiada, imagine se a sua alma estivesse angustiada até a morte como a de Jesus. E ele está dizendo: fica comigo. Ninguém ficou. Nesse momento, ele chorou, e o Pai ouviu, mas não se moveu para livrá-lo. Vai para a cruz. Já estava definida a sua morte. Agora, se Deus não se move pelas lágrimas, como é que a gente pode explicar algumas passagens, como essa de Êxodo aqui, né? Êxodo capítulo 3, versículo 7.
Lá quando Deus ele desce para falar lá com Moisés, na sarça ardente, aí ele diz para Moisés, né? Moisés, certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço o sofrimento, por isso eu desci para livrar. Está vendo, pastor, né? Eles choraram, eles clamaram, e por isso Deus veio para dar o livramento para eles, é isso. Aí, pronto, a gente chorar, quem não chora não mama, né? Aí, pode usar um texto desse, calma lá, né? Seria mesmo as lágrimas que moveu a mão de Deus? Será? Quantos anos tinha Moisés? Vocês lembram? 80 anos. Quando Deus se encontrou com ele na sarça ardente, ele tinha 80 anos. 80 anos antes, e bem mais do que 80, mas vamos colocar só 80 então, para não ter briga, né? 80 anos antes, o que estava acontecendo com as criancinhas quando nascia um menino em Israel? O que tinha que ser feito? Jogado. E as pessoas não estavam chorando? E elas não estavam clamando? Será que 80 anos atrás elas não estavam clamando, não estavam chorando? Elas estavam chorando, elas estavam clamando. E Deus? Por que Deus não... Não, Deus estava vendo. Quando fala aqui nesse versículo 7, eu vi a sua aflição, eu estava vendo, né? Agora, não é porque as pessoas estavam chorando lá que Deus já ia mandar um Moisés, estão querendo matar as crianças? Calma lá, já vou tirar vocês daí imediatamente. Não, não foi isso que Deus fez, né? O que moveu a mão de Deus foi as promessas que ele tinha feito para Abraão. Quando você abre em Gênesis no capítulo 15, você pode abrir ali comigo, você percebe que tudo aconteceu no tempo de Deus, não pelas lágrimas, tá? Mas pela promessa que Deus tinha feito a Abraão, e diz que Abraão creu. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, os 400 anos é o tempo que Deus estava aqui conversando com Abraão, até o dia que Deus apareceu lá para Moisés, e ele já tinha 80 anos. Mas acredite, meus irmãos, muitas lágrimas correram nesses 400 anos. As lágrimas de Jacó, pensando que o seu filho tinha sido morto por um animal. As lágrimas do próprio José, chorando a caminho da escravidão, chorando por ter passado por prisões. Depois, como eu disse, as lágrimas da escravidão, aqui no capítulo 15, no versículo 14, diz que eu também vou julgar a nação que ela tem de servir, e depois sairá com riquezas. Eu vou julgar. Então, irmãos, não foram as lágrimas, foi a promessa de Deus. O que move a mão de Deus é a fé. O que move a mão de Deus é a fé. Não é você chorar, não. Aliás, às vezes a fé pode ser acompanhada com lágrimas. Pode acontecer, né? Como aquela pecadora que vai lá aos pés de Jesus e está chorando. Jesus dá testemunho da fé dela. Ela está lá chorando, suas lágrimas lavam os pés de Cristo, ela enxuga os pés de Cristo com os seus próprios cabelos, ela beija os pés de Jesus. Mas uma outra pessoa podia ter feito isso sem fé, não é o caso dela. A fé e as lágrimas estavam misturadas. Tem esse texto, meus irmãos, de Salmos 126, 5 e 6, vamos lá, né? Salmos, capítulo 126, versículos 5 e 6. Diz que os que semeiam em lágrimas
cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Semente aqui, irmãos, a palavra de Deus. Você quer uma pessoa crente, uma pessoa fiel, uma pessoa temente a Deus, que está trabalhando na obra de Deus, que tem fé de que se ela vai semear, Deus vai dar a colheita. Só que entre a semeadura e a colheita acontece muita coisa dura, triste. Imagine, não é fácil você... Às vezes a pessoa pensa que é fácil, mas não é fácil, meus irmãos, você começar um trabalho, você vai lá, vai pregando a palavra de Deus, as pessoas vão se convertendo, vamos organizar uma igreja. Essas coisas não é tão simples assim, né? Parece que por causa das coisas que acontecem hoje, dessas igrejas aí, gospel, parece que é simples, mas não é simples, é um trabalho duro. E a Mariazinha que o diga, para plantar semente aqui, quando nenhum pastor queria vir aqui. Talvez o pastor Gilberto indo embora hoje, amanhã vai aparecer alguém, eu sou candidato, né? Eu quero... Mas quando a Mariazinha estava aqui, à luz de velas, eu me lembro bem. Eu pregava lá no Jardim Santa Antonieta, lá embaixo, lá, eu e o pastor Epitácio. Eu nem vinha para cá. Eu não vinha, né, Mariazinha? Eu não vinha para cá. Vinha outras pessoas para cá. Mas aí o pastor disse, a gente vai jantar na Mariazinha hoje, né? Mas no meio do caminho, ele disse assim, pastor Gilberto, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Ela fez um jantar pensando que eu vou ficar como pastor aqui. E hoje eu vou dar notícia para ela que eu estou indo embora para Caraguatatuba. Vê só, olha lá, né? Eu me lembro, eu tinha um corcelzinho velho caindo aos pedaços. Paramos no meio da estrada para orar, para Deus consolar o coração dela, que ela ia receber uma péssima notícia. Na mesa, quando ele deu a notícia, ela ficou chorando. Sabe por quê? Porque ninguém queria vir para cá. Nós estávamos numa quarta-feira aqui, não sei se alguém lembra disso, né? Um cavalo entrou por aqui e saiu por aqui. Está lembrado disso, Mariazinha? Desse jeito. É por quê? Não tinha portão, não tinha chão, banheiro não funcionava, as janelas não abriam. Estou mentindo, Maria? Essas coisas. Chegava aqui, alguém roubou o fio da luz, não tinha luz. Tinha que ir ali no homem comprar vela. Lá vai acender vela nesses bancos. Não naqueles bancos, que tem até hoje nas classes. Então, para o trabalho chegar no ponto que chegou, muitas lágrimas foram derramadas. Se você não derramou lágrimas, a Mariazinha derramou. Chorava, porque não tem pastor, por causa das dificuldades. É nesse ponto que a palavra de Deus está dizendo aqui em Salmos 126. Veja aqui, Salmos 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas, eles vão cegar com alegria. Né? Mas é porque eles estão com fé em Deus, senão não choraria esse choro. O apóstolo Paulo que fala sobre isso, né? Ele fala sobre isso. Olha aqui em Atos capítulo 20, versículo 19. Vamos lá. Atos capítulo 20 e versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ele está falando do trabalho dele na Ásia, mas ele está dizendo, olha, eu servi a Deus ali na Ásia com toda a humildade, com muitas lágrimas. Sim, as lágrimas, se elas estiverem misturadas com a fé, elas são vistas por Deus e faz com que Deus mova sua mão. Deus pode mover. Aí sim, nós concordamos, né? Nós acreditamos assim.
As lágrimas de João lá, chorando porque não tinha ninguém para abrir o livro, né? E aí vem um anjo. Não chora, João, não chora. Está aqui, né? Está aqui o leão da tribo de Judá. Está aqui quem é digno, né? Então, veja, irmãos, também aquelas lágrimas são lágrimas de fé. Não são só lágrimas porque está perdendo alguma coisa. Veja, a preocupação dele é espiritual, a vida espiritual é que faz ele chorar. As coisas de Deus faz ele chorar. É engraçado os crentes, né? Ai, bateram no meu carro, né? Tá. Chora. Mas, às vezes, acontece coisa bem pior com as coisas de Deus, da igreja. A pessoa nem chorar, não chora. Não sente. Não tem sentimento pelas coisas de Deus. Portanto, irmãos, é a fé que move a mão de Deus. Olha o Abraão. Ele está indo para sacrificar o próprio filho. Você iria sem chorar? Eu não sei, eu sou meio chorão. Aí chorando. O moleque ia ter que me consolar, talvez, né? Mas, subindo aquela montanha, o filho ainda fazendo aquelas perguntas: pai, cadê o cordeiro, pai? Mas você não ouve dizer que o Abraão está chorando. Você não ouve dizer. Mas ele está consciente. Deus vai prover para você um cordeiro, meu filho. Ele tem fé. A fé move a mão de Deus. Falamos da mãe cananeia ontem. Ela clama, ela não está chorando. Mas ela tem uma fé tão humilde, tão simples, tão singela, sabe? Tão pacata. E é a maior fé do mundo. Eu acredito que muitas mães, elas choram, mas elas não têm fé. Mas a mãe que tem fé, pode ser que ela nem precise chorar, mas pode ser que ela chora se ela for mais sentimental. Tem problema, você quer chorar? Você chora. Eu aprendi isso com o irmão Félix. Depois que assassinaram meu irmão, eu tive uma crise, né, uma crise muito grande, emocional. Aí eu ia dormir, começava a tremer, assim, sabe? Coitado da Valéria, o irmão Toninho que dava aula, todo mundo preocupado comigo, né? Parecia que ia morrer, né? Aí eu fui visitar o meu médico, que é o doutor Félix. Fui no médico aqui na cidade, me deu uma tarja preta, falei, meu Deus do céu, e agora, né? Eu já durmo, se eu tomar um negócio desse, eu não vivo, né? Mas eu fui lá no irmão Félix, ele tinha acabado de mudar aqui para Marília. Contei para ele, né? Aquela calma, sabe, uma calma que me desanimou na hora, né? Ele olhou para mim, me ensinou essa questão de como a gente às vezes fica impressionado com as coisas, contando a história do Joãozinho, nunca vou esquecer. Mas ele olhou para mim, eu falei, mas eu fico tremendo. Ele disse, meu filho, você quer tremer? Trema. Eu pensei que ele ia dar um remédio, alguma coisa, né? Me desanimou completamente na hora, né? Quer tremer? Trema. Você não está conseguindo dormir? Não. Fique acordado. Meu Deus. Aí não dá, né? Falou isso para mim. Fique acordado. Eu fico. Falou ainda. Né? Parece o médico. Uma vez eu levei o Felipe com a médica lá. Falei, doutora, esse moleque não come, né? Não come feijão. Ela olhou para mim e disse, eu também não como. Está lembrado disso aí, Felipe? Tá? Eu fui muito triste com essa doutora. Assim, a senhora me desanima, né? Estou vindo aqui para o senhor falar para ele, né? Menino, você tem que comer feijão. Aí ela, mas eu também não como, né? Eu falei, então, estou no médico errado. Mas eu imaginava mesmo que eu estava no médico errado com o irmão Félix. Mas ele me ensinou contando a história do Joãozinho. Mas olha, irmãos, eu sarei. Aí, tremendo assim, eu falei, se Deus quer que eu treme, eu vou tremer. Aí eu parei de tremer. Não estou tremendo mais. Talvez numa crise ou outra você pode fazer isso, mas todo dia, quase toda hora.
Irmãos, os 3 amigos de Daniel, eles não choraram, mas Deus livrou eles daquela fornalha ardente. Olha só, é a fé que move a mão de Deus. Podemos chorar, mas sem fé é apenas lágrimas. Quer chorar pelos seus filhos? Chore com fé. Confiando na palavra de Deus, aí sim. Porque senão, porque meu filho está dando... é só lágrima, sabe? Só lágrima que isso não vai mover a mão de Deus. Vamos chorar por situações catastróficas, como lá do Rio Grande do Sul, é aceitável. E Deus não quer mesmo que as pessoas olhem uma situação daquela e fiquem insensíveis. Mas quem está chorando com fé? Qual pastor num lugar desse pode olhar e dizer, muito obrigado, Senhor? Obrigado. Isso é uma lição para nós. Estamos tão preocupados materialmente que não temos coragem de sair daqui numa cidade que não tem uma igreja evangélica. Me perdoa, Senhor. Se o Senhor me der uma chance, eu vou lá. Aí seria um choro diferente. Mas só porque perdeu uma casa? Mas não é uma casa. Pois é, dá vontade de chorar. Eu sei. Mas uma casa a gente pode comprar outra, fazer outra, não sei. Mas uma alma que vai para o inferno, não recupera mais. Chorar a morte dos perdidos faz o quê? Traz um afago para o ego, né? As pessoas estão morrendo, afaga, eu chorei porque... Tá, afaga o ego. Não tem problema afagar o ego. Não, né? Mas devia chorar lutando por elas, né? Movidos por aquela fé que Deus, se eu plantar uma semente aqui, Deus vai abençoar, vai nascer. Se eu começar a pregar a palavra de Deus aqui, uma alma, ela vai se converter. Deus vai plantar uma semente. Deus vai agir. É assim que funciona, irmãos. Aí vale a pena esse choro, porque é um choro com fé. Chore com as lágrimas da fé, né? Porque senão são apenas lágrimas. Muito bem.